Olá, bom dia, Olá, boa tarde. Para mim, bom dia ainda. Que bom, que Tudo legal. certo. Vamos esperar um minutinho o pessoal entrar, né? Depois a live vai ficar salva para quem não conseguia assistir agora nesse horário, enfim. Dá um minutinho para o pessoal ir entrando, né? Já vamos se Quem vai nos preparando acom- aqui. quem vai nos acompanhando ao vivo aí já vai dando o seu bom dia, o seu boa tarde, já vai colocando aí nos comentários, marque um amigo, marque uma amiga, né? E se surgir perguntas, curiosidades sobre constelação familiar, sobre atendimento terapêutico, já coloca ali nos comentários. Porque a live hoje realmente é para isso, é para responder perguntas, questionamentos, aquilo que vai aflorando dentro das pessoas. Isso mesmo, tiveram várias pessoas que já enviaram, então durante a semana foi aberta uma caixinha, né, de perguntas, então eu anotei essas perguntas para a gente poder estar tirando elas com o Pietro hoje, tá? Mas quem daqui a pouco, né, está assistindo, vai surgir alguma dúvida, vai enviando que a gente já vai respondendo, tá? Então, só para dar uma introdução, um início, enquanto o pessoal está chegando, tá? Eu queria agradecer de novo ao meu amigo e terapeuta Pietro Vignola por estar aqui disposto, né, a estar, então, tirando essas dúvidas, né, ajudando tantas pessoas. E hoje de manhã até o que aconteceu, né? Até um assunto para eu colocar assim. Eu chamei o Pedro, acho que era umas 9h pouco da manhã, e eu conversei com ele e disse, Pedro, não sei se eu vou conseguir fazer hoje, né? Acordei, aqui no sul tem muito isso, né? De rinite e alergia, enfim, eu disse, vou me esforçar, mas eu não sei como é que vai ser, né? E aí eu sei que eu comecei a refletir. Na semana passada eu já tinha conversado com vocês, tinha feito uns stories sobre compromisso, né? E de novo me veio essa questão de como muitas vezes, né, a gente acaba não assumindo os compromissos conosco mesmo, com os próximos, com os outros, né? E eu pensei, se não tiver a live, o que pode influenciar? Né? Não pode influenciar primeiro o compromisso que eu tinha, né? Colocado comigo, com o Pietro, daqui a pouco tem pessoas que vão entrar, vão assistir, vão estar ali tirando uma dúvida que tinham, né? Que poderia ajudar muito. Então, de novo, eu toco na questão, assim, pra gente ter muito cuidado, né? Eu tenho visto muito, assim, ultimamente, questão de pessoas que acham que, às vezes, compromissos pequenos, né? A gente está falando tanto de compromissos pequenos quanto grandes compromissos, né? Coisas que a gente assume, então, para a gente pensar muito antes de estar dizendo o sim, né? Porque isso pode influenciar e influencia na nossa vida e na vida de todos os envolvidos. Então, para a gente ter essa inteligência emocional, para a gente ter essa responsabilidade com os outros, para a gente ter essa autorresponsabilidade com a gente mesmo, né? Que seja se alguém convidou para ir lá tomar um chimarrão. Se eu falar que eu vou, eu estou assumindo aquele compromisso. Eu só realmente não vou porque a gente sabe que às vezes acontece um contratempo, alguma coisa, né? Então, se eu tivesse piorado, eu não poderia mesmo. Eu ia ter que falar para o Pietro, mas não estou 100%, mas vamos lá, vou assumir, vamos lá. Então, para a gente ter atenção, né, e entender o quanto isso influencia, tá? Desde compromissos pequenos, que nem eu falei, que seja lá, vem tomar uma chimarrão na minha casa, vou. Chega na hora, não me deu vontade, eu não vou. Ou compromissos grandes, que a gente assume muitas vezes, né, no impulso, e acaba influenciando muito. Então, eu lembrei de falar de novo, porque eu tinha falado essa semana e me veio muito essa questão de novo. Certo? Então, acho que a gente pode conversar, começar, né, fazer aquele bate-papo, então, que a gente já está acostumado. Eu anotei as questões, eu acho que eu posso ir lendo, né, e a gente vai, pode ser? E com certeza, né? Já dá um bom dia aí para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, né? As pessoas que vão nos acompanhar na gravação, já coloque o seu bom dia ali nos comentários, para a gente saber quem que está nos acompanhando ao vivo e vai mandando aviãozinhos, mande aviãozinhos. Né? A live hoje é sobre perguntas e respostas sobre constelação familiar. Então, se você tem dúvidas, questionamentos, questão com pai, questão com mãe, né? E como a Mari comentou, são os filtros que tentam nos impedir de realmente cumprir o nosso propósito. Mas é uma garantia da nossa existência, assim, de nós nos mantermos fortes, de não desistir. Quando a gente não desiste, aí sim, as coisas dão certo e estamos aqui, ao vivo agora. Vamos lá, então. Então, eu vou começar a ler as questões por ordem mesmo, tá? Do que foram enviadas.
E que nem a gente comentou, se surgirem mais questões, vão colocando ali, eu vou anotando e o Pedro vai respondendo, tá? Eu, então, sou suspeita de falar, né? Eu sempre comento, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito fã da constelação. Eu sempre falo, a constelação mudou minha vida 360 para o melhor, né? Num período muito curto, questão de dias. Então, eu sempre estou indicando, sempre estou falando, porque realmente, né? Às vezes eu acabo sendo insistente, porque eu sei, assim, da responsabilidade do constelador, sei de como a constelação é poderosa para mexer e realmente ajudar, né, em várias questões. É isso que a gente vai ver hoje, certo? Então, eu vou para a primeira, tá? Então, foi enviada aqui, Pedro, a pergunta: o que eu posso constelar? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Tá, eu quero constelar, eu sei que é legal, mas o que eu posso constelar? Então... E a constelação, ela é maravilhosa, ela é incrível. Eu já fiz, eu acho, para mim, para o meu sistema familiar, eu acho umas 12, 13 constelação, né? Fora os movimentos durante o curso, os movimentos que a gente vai fazendo, a autoconstelação também, que a gente aprende também a fazer. Então, é maravilhoso. E o que pode ser constelado? Praticamente tudo. Tudo pode ser constelado. Hoje a gente olha para a questão com pai, questão com mãe, questão com família, ancestralidade. Mas o campo morfogenético, o campo da constelação familiar, ele é uma energia. E a gente pode constelar praticamente tudo: empresas, terrenos, apartamentos, processos judiciais, animais. Então, tudo pode ser constelado porque tudo tem o seu campo, tem a sua vibração. Por exemplo, uma questão de um processo judicial, aquele processo que está travado, que não vai, que é recurso em cima de recurso e não está tendo um resultado positivo. A gente traz para o campo as partes envolvidas, nós trazemos os advogados, o juiz, toda essa energia para haver esse equilíbrio. E quando ocorre esse equilíbrio, as coisas fluem. Então, empresas também, funcionários, o espaço físico, animais. Teve até um caso de uma constelação de um animalzinho que estava com câncer, né? Foi descoberto um câncer numa cadelinha e a gente colocou a questão da cadelinha no campo, colocamos a mãe dela, o pai, os irmãos, e a gente percebeu na constelação que a mãe da cadelinha havia falecido no parto. E a cadelinha ficou com esse peso para ela, anos depois desenvolveu câncer. Então, qualquer coisa, uma doença também, a gente pode constelar, aquela doença que está ali no campo da família. Toda a família sofre da mesma questão. Vira e mexe, essa doença aparece na vida de uma pessoa. Daqui a pouco a pessoa está ali lutando contra um câncer, uma rinite, uma sinusite, uma dor de barriga, seja a dor que for. A gente vai constelar para encontrar esse equilíbrio e aí sim, no equilíbrio há o fluxo perfeito onde as coisas fluem. Então, qualquer coisa pode sim ser constelada. Bora constelar essa rinite depois, Pedro. Essa rinite. Vamos para a próxima. Posso constelar alguém sem autorização? Essa foi uma dúvida que ela me colocou, porque ela queria constelar para ajudar alguém, mas a pessoa muitas vezes acaba não conhecendo, não acreditando, mas ela queria muito ajudar. Então, pode ser feito isso? Acho que deu para entender, né, a pergunta. Sim. Bom, quando a gente faz uma constelação, muitas vezes a pessoa vem: eu quero ajudar o meu irmão, eu quero ajudar o meu pai, eu quero ajudar o meu amigo. Né? Pode sim ser constelado, né? Mas vai ser mostrado aquilo que o campo permitir. Então, por exemplo, eu quero constelar um amigo meu que está passando por um problema, um processo difícil financeiro. Aí eu coloco esse meu amigo ali no campo, eu coloco os pais dele, a mãe dele, a gente vai investigar onde que começou. Então, essa constelação vai ajudar essa pessoa? Vai. Mas a pessoa que vem constelar, eu também coloco ela no campo, para que ela também possa trazer essa harmonização. Então, posso constelar para outra pessoa? Pode, mas ela vai ser constelada junto. Então, porque ela está ali por um propósito. Então, ela também faz parte do campo. Entendi, não foi à toa que ela está ali. Tá. A próxima, então, lembrando, pessoal, que se forem surgindo dúvidas, vão colocando, que eu vou anotando aqui e a gente vai respondendo, tá? O Pedro vai respondendo.
quanto tempo demora para agir, acho que é para fazer efeito, né? Eu sempre conto essa história, eu digo, para mim foi questão de dias, né? Mas, claro, a gente sabe que é diferente para cada pessoa. Então, quanto tempo demora para começar a agir? É uma constelação. No momento que você começa a fazer ela, já começa a trabalhar o equilíbrio, a harmonia, soltar os pesos, soltar os problemas. Então, ela já começa a agir. Porém, o tempo de duração dela é até 2 anos. Então, uma Até constelação, mesmo. ela fica até 2 anos trabalhando. Então, eu fiz uma constelação, por exemplo, hoje. Vai ser do dia para a noite? Não, mas a energia já começa a se movimentar para trazer o equilíbrio, a harmonia. Né? No caso da Mari, em poucos dias as coisas se solucionaram. Porque o que aconteceu? A constelação harmonizou algo que estava ali, vamos dizer, uma pequena vírgula para realmente as coisas decolarem, para as coisas fluírem. Então, tem casos que demoram 1 mês, 2, 3, mas quem faz constelação faz de novo, indica, porque enxerga na sua própria vida. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada sistema familiar é um sistema familiar. Eu vejo situações da minha primeira constelação que ainda está trabalhando. A minha primeira constelação eu fiz lá em 2020, 21, 22, né? Já estamos em 2023, eu vi resultados lá da minha primeira constelação hoje, mas eu continuei fazendo, buscando, e cada constelação vai se complementando, vai abrindo caminhos para que o melhor possa fluir. Então, o resultado, ele sim, ele é rápido, as coisas acontecem, a pessoa vai enxergando, mas ela fica até 2 anos trabalhando, agindo no sistema familiar. Ah, legal. Não, acho que sanou a dúvida, é bem importante a gente saber que para cada pessoa, né, e cada questão constelada também é um motivo, né, é um tempo diferente. Vamos lá, então. Uma dúvida que várias pessoas enviaram, tá, Pedro? Se é melhor em grupo, melhor individual, que tem algumas pessoas que têm um pouco, assim, de vergonha, né, de receio, às vezes não quer apresentar a questão quando é em grupo, né, então se existe uma diferença, o que é melhor, né? Tanto uma como a outra, elas vão trabalhar as mesmas questões. A constelação individual, a gente trabalha com bonecos, onde os bonecos, eles são representantes. Então, a pessoa, eu tenho os bonequinhos aqui, né? Por exemplo, aqui um bonequinho, aqui. Então, utilizam-se bonequinhos. Assim, eu utilizo a constelação na água, onde a água é condutora de energia. E os bonequinhos, eles vão se mexendo, eles vão se aproximando, se afastando. E através das frases, dos movimentos que vão acontecendo, vai trazendo esse equilíbrio, essa liberação. Então, a constelação individual, eu recomendo para a pessoa que ela diz, bom, eu não quero me expor, eu não quero colocar a situação da minha família para outras pessoas. Tá tudo bem. Tem pessoas que se sentem mais à vontade de estar ali, na minha frente, sozinhas, com a bacia com a água e com os bonecos. E na constelação individual, é a pessoa que vai sentindo, é a pessoa que vai falando as frases, ela que vai percebendo o movimento. Na constelação de grupo, são pessoas que são representantes. Então, eu convido alunos meus, pessoas que já participaram, pessoas que gostam de constelação, para participar como representante. Então, por exemplo, a Mari vai constelar. Então, lá eu tenho lá 5, 10 pessoas que vão trabalhar como representantes. E vou dizer, Mari, escolhe alguém para representar você. Alguém para representar teu pai, tua mãe, tua filha, teu marido, teu avô. E essas pessoas vão entrar no campo e elas começam a sentir. Então, a pessoa que está representando a Mari, ela começa a sentir aquilo que a Mari sente. Ela começa a sentir aquilo que está dentro do campo. Então, na constelação de grupo, a pessoa constelada, ela só assiste. Ela não vai falar, ela não vai participar do movimento. Ela assiste e ela enxerga tudo que vai acontecendo. Então, tem gente que adora a constelação de grupo. Tem gente que gosta da individual. É uma questão de sintonia. As duas trabalham a mesma energia, a mesma frequência. Não tem a diferença, o trabalho é o mesmo, só que vai depender. Se ela quiser fazer individual, não quer se expor, quer ficar um pouco mais tranquila, tá tudo bem. Mas na constelação de grupos também há o sigilo, há a ética de todas as pessoas que participam. É a opção
da pessoa mesmo, então, como ela se sentir mais confortável, então. Exato. Vamos lá. Outra dúvida, tiveram umas 3 ou 4 pessoas que mandaram, tá? Sobre dúvidas do que constelar, porque às vezes, né, a maioria das pessoas tem mais que uma questão, daqui a pouco, tem relacionamento, tem financeiro, tem saúde, enfim, porque a gente sabe que pode constelar uma coisa de cada vez, né, Pedro? Mas e se ficar na dúvida? Que nem ela sentou lá para constelar, ali na mesa, ali contigo, pai, agora, tudo é prioridade para mim, tá? O que tu orienta, assim? Quando a pessoa ela vem para fazer uma constelação, eu sempre busco direcionar para um tema específico. Mas não que a gente não possa olhar os outros também dentro da constelação, de uma forma mais sutil. Então, o que eu posso trabalhar? Eu sempre digo que todos nós, sim, temos questões com o pai, temos questões com a mãe não resolvidas. Por mais que a gente diga, tá tudo bem, tá tudo harmonioso, quando a gente vai para a constelação, a gente percebe, começam a vir as memórias, as lembranças daquilo que aconteceu. Então, a pessoa está com problema de trabalho. Então, problema de trabalho, eu sei que envolve pai, envolve o campo paterno. Então, eu vou investigar o que aconteceu a nível do pai, a nível do avô, do bisavô, tataravô, a nível da questão paterna. A pessoa está com problema financeiro. Então, eu vou olhar para a questão da mãe, para o sistema materno. Problema de saúde, eu vou investigar se é do pai, se é da mãe dela. Problemas de peso também, a pessoa que ou ela é muito, tem a questão de engordar muito ou emagrecer muito, envolve questões com mãe. Então, a questão, quando ela senta na minha frente ou ela vem fazer uma constelação de grupo, eu procuro sim colocar no campo todas as informações possíveis. Mas a gente vai direcionar se é melhor a gente se aprofundar num assunto ou no outro. Mas os outros eu acabo incluindo para, numa próxima constelação, ficar mais tranquilo da gente poder exercer. Entendi. Vamos para a próxima, então. Tem várias perguntas, tá? Eu vou fazer essa pergunta para o Pedro. Eu vou abrir que minha gatinha está querendo entrar aqui. Ela está batendo. Não sei se dá para escutar. Tá raspando a portinha aqui. Sobre a formação, Pedro. Algumas pessoas com dúvidas assim, em fazer curso ou querem saber até mesmo para estar escolhendo a pessoa com a qual vai constelar, pelo que eu entendi, tá? Foram 2 perguntas. Sobre a formação do constelador, né? Daqui a pouco, como tá vendo se a pessoa, como eu falei, a responsabilidade é muito grande, né? De um constelador. E se pode fazer o curso, né? Como é que funciona? Vai respondendo aí, vai abrir para ela. A questão de você constelar com alguém, você tem que constelar com alguém, sim, da tua confiança. Alguém que você perceba que fez um curso sério, fez um curso de formação, que tem uma bagagem, sim, de conhecimento. Porque a constelação a gente vai incluir várias ferramentas. Então, quanto mais técnicas você tiver, psicoterapia, terapia holística, reiki, tudo isso é conhecimento para você. Então, é uma bagagem. Então, procure um constelador que tenha uma bagagem de conhecimento, de estudo. E para fazer a formação, qualquer pessoa pode sim fazer a formação, né? Basta realmente ter a vontade, ter esse chamado. Não tem um pré-requisito para fazer a formação, mas eu sempre digo, o curso de constelação familiar, em primeiro lugar, ele é para você, e não é para os outros. Você vai perceber o quanto vai realmente melhorar, mudar a tua relação contigo mesmo, com a tua família, antes de começar a constelar os outros. E se você sentir, bom, eu não quero ser constelador, eu não quero ser consteladora, tá tudo bem. Faça o curso para uma reforma íntima, para você se harmonizar com a tua família, com teu pai, com a tua mãe, se harmonizar com teu esposo, tua esposa, teus filhos. Quando eu fiz o meu curso, eu achava que era tudo bem, né? A questão, tava algumas questões com o pai, que eu tinha conflito com o pai, e foi através da constelação que houve essa harmonização. Hoje a gente tem um contato próximo, a gente conversa, mas foi depois, realmente, do curso que veio essas mudanças. Porque primeiro eu olhei para mim, eu olhei para a minha essência. Então, qualquer pessoa, assim, pode fazer a formação, desde que esteja disposta a olhar para dentro, para depois poder auxiliar outras pessoas. E é um curso de formação, é um curso longo, é um curso de 10 meses, 1 ano, onde a pessoa, sim, ela aprende a constelar, ela aprende todas as ferramentas, mas, em primeiro lugar, ela aprende a olhar para ela.
E assim ela começa a ajudar outras pessoas. Legal, então, indiferente da pessoa, é terapeuta ou não, quer se tornar um constelador, então é uma reforma íntima, então, que nem tu comentou, né? Para si mesmo, para depois para os outros. Exato, Vamos lá. ela pode estar trabalhando num banco, num mercado, numa empresa, numa fábrica, não importa, ela faz o curso, ela pode fazer para ela se autoconstelar. Porque no curso tu aprende a se autoconstelar, aprende a entender o teu sistema da tua família. E aí sim, depois se você sentir de constelar para as outras pessoas, aí você começa a ajudar elas também. Vamos lá, então. Pode dar algo errado? Isso teve uma pessoa que enviou, né, a pergunta na caixinha, né, se existe algum risco, se pode alguma coisa dar errado no meio do caminho. Não, durante a constelação não pode dar errado, porém o constelador precisa sim, estar atento a tudo que está acontecendo, né? Então, precisa sim ter a ética, ter o respeito, porém, né, dar errado não tem. Precisa prestar atenção naquilo que o campo está mostrando. Então, daqui a pouco o campo está mostrando algo, se o constelador, a consteladora não perceber, ele pode deixar passar essa informação que pode ser muito importante. Então, dar errado, não, mas precisa o constelador estar atento àquilo que está acontecendo. Entendido. E tiveram perguntas parecidas que nem, por exemplo, assim, ó, quantas vezes posso constelar? E se pode constelar 2 vezes em um mês? Acredito que é uma pessoa que tem mais de um assunto, enfim, constelou e depois ficou com vontade de constelar alguma outra coisa em um período curto de tempo. Uhum. Pode constelar quantas vezes você sentir. O Bert Hellinger, que foi o que trouxe as constelações, ele começou a trabalhar com as constelações aos 40 anos. E ele constelou a família dele até os 92, até que ele faleceu. E então ele estava lá com 92 constelando o pai dele, constelando a mãe dele, né? Eu fazem 2020, 21, 22, fazem 2 anos, 3 anos que eu estou trabalhando com a constelação. Eu já fiz para mim umas 12, 13 constelações, fora todos as autoconstelações, os movimentos. O que eu indico a pessoa fazer é ela constelar quando ela sentir que há necessidade. Então, por exemplo, hoje a gente constelou o pai da pessoa, a gente se aprofundou na questão paterna, numa questão específica. Se ela sentir de constelar de novo, ela pode constelar um outro tema naquele mês, naquela semana, não o mesmo. Dá um espaçamento de 30 dias para constelar a mesma questão, pelo menos. Então, eu constelei a questão do meu trabalho, mas eu quero constelar agora a minha saúde. Posso? Pode, porque é um tema diferente. Então, sempre buscar essa transformação, sempre buscar a constelação. O número que você for fazer só vai agregar, só vai trazer conhecimento e vai te ajudar. Entendi. Então, caso seja para constelar o mesmo assunto, não sentir que eu ainda quero, aí no mínimo 30 dias, mas para constelar qualquer outra questão, indiferente, pode ser feito, então. Exato. Teve até um caso que aconteceu comigo, eu fiz uma constelação de tarde e de noite tinha trocas dos alunos do curso que eu fiz. A gente se reunia uma vez por mês para fazer trocas e foi feito um sorteio e eu ganhei o sorteio para ser constelado de novo. Então, a gente também respeita no mesmo dia. Então, a gente respeita o campo também. Por alguma razão, o campo trouxe o sorteio para mim ser constelado de novo. Mas daí eu constelei algo diferente daquilo que eu tinha constelado de tarde. Então, não constelei a mesma situação. Perfeito. Uma dúvida, Pedro, diferença, tá? Isso eu vi que várias pessoas também acabam tendo dúvidas sobre isso. Constelação familiar ou constelação sistêmica, por causa do nome, né? Constelação sistêmica familiar, se é igual, se uma é diferente da outra? É igual, né? A constelação, a gente trabalha movimentos sistêmicos. Então, a parte sistêmica é a parte do estudo, é aquilo que a gente desenvolve dentro do campo. Então, constelação sistêmica familiar, constelação familiar, é igual, é o mesmo procedimento, é a mesma forma,
Tem pessoas que se familiarizam em falar constelação sistêmica, outros constelação familiar, outros falam movimentos sistêmicos, mas é igual. A forma de trabalho e a forma de estudo é a mesma. Uma questão aqui, tá, Pedro, que uma pessoa enviou, ela separou, mas ainda vê que tem chance no relacionamento. Se ela pode ainda constelar esse relacionamento, no caso. Sim, pode. Quando acontece um término de um relacionamento, a gente sempre olha para o casal 50% cada um, né? Não tem, a culpa é do meu marido que eu me separei, a culpa é da minha esposa. Não, os dois têm que assumir a sua responsabilidade, o equilíbrio, né? Então, eu quero saber se a gente pode dar certo, se a gente pode voltar. Coloca no campo, coloca na constelação. Muitas vezes, o que acontece? A própria questão do relacionamento ocorre um afastamento para que cada um siga a sua vida, siga os seus interesses pessoais, o momento de introspecção. Mas se lá na frente o universo entender que é para voltar, ele começa a se organizar novamente e faz que essa união ocorra. Mas muitas vezes a gente olha na constelação, sim, que ocorre novamente a união, ou ocorre o afastamento definitivo. Então, olhar para a constelação não no sentido de, eu quero voltar para ele e a constelação vai me ajudar. Não, ela vai equilibrar, ela vai harmonizar, liberar os pesos que daqui a pouco tanto um como o outro acabou carregando, e depois disso, sim, aí, se o campo perceber que é um momento de união, ocorre, senão cada um segue para a sua vida de forma leve. Então, a constelação vai mostrar aquilo que é necessário ser liberto, e não no sentido que a pessoa vai voltar para a relação. Perfeito, muito bom. Constelação empresarial também, né? Se eu ouvi falar, como é que funciona esse processo, essa questão de constelar empresas. Constelação de empresa, a gente olha para a questão dos empresários, dos donos da empresa. Então, olhando aqui para a constelação com bonecos, né, a gente pode colocar até a própria empresa, o prédio da empresa, entender se esse prédio está realmente na energia da frequência da empresa, se tem coisas travadas, se tem coisas barradas. Então, a gente coloca no processo de expansão, de olhar para aquilo que a empresa está querendo liberar, soltar, e o que ela está querendo para o futuro. Aonde vai entrar no campo os donos, os funcionários, vai entrar os clientes, os fornecedores, vai entrar os sonhos, os objetivos. Então, a constelação empresarial, ela vai trazer pessoas, personagens, movimentos que envolvam a empresa. Mas não a questão de pai, mãe, não. Mas aí tudo que envolva a empresa. E se forem mais sócios, Pedro, agora é uma dúvida até minha, assim, se forem mais sócios, eles podem, né, vir fazer juntos, no caso, para constelar, pode ser um conjunto de pessoas, né, de sócios. Tá? Pode. Quando é sócio, sim, né, eu sempre indico, se a pessoa quiser vir junto com o sócio, os dois podem vir juntos, acompanhar, fazer uma constelação individual ou fazer uma de grupo e assistir tudo que é mostrado, né, então... Teve um caso de uma constelação que eu fiz em que vieram duas irmãs fazer uma constelação para ajudar a mãe. A mãe estava com problemas e aí vieram as duas. E as duas realmente vieram com esse propósito. Então eu coloquei as duas ali a falar as frases, a perceber os movimentos para ajudar a mãe. Então os sócios também podem participar juntos. Ótimo. Uma pergunta um pouco mais ampla aqui no início, assim, a gente até conversou um pouquinho lá no início da live, né? Mas questão de benefícios, assim, eu não sei se tem como, talvez citar alguns benefícios, né? A nível mesmo, assim, de vida, né? Se tem como elencar alguma coisa. Sim, ao fazer a constelação, você vai ter sim uma melhor qualidade de vida, porque você vai soltar aquilo que te pesa, você vai soltar aquilo que realmente está te sobrecarregando. Você vai ter uma melhor saúde, um melhor relacionamento com teu pai, com o sistema paterno, vai te trazer uma melhor relação com teu trabalho, de sucesso, de harmonização. O melhor relacionamento com a tua mãe, harmonizando, vai te trazer dinheiro, prosperidade. Então, os benefícios é você ter saúde, prosperidade, trabalhos, bons relacionamentos. Por quê?
Se você tem conflitos, você é mulher, você tem conflitos com o teu pai, você não aceita ele, você daqui a pouco atrai para a tua vida um namorado, um marido, fazendo as mesmas coisas que o teu pai fazia. Se você é homem e você não aceita a tua mãe, o sistema materno, você atrai uma mulher, uma namorada, uma esposa que vai realmente agir da mesma forma que a tua mãe agia. Se não é a tua mãe, é a tua sogra, é o teu sogro. Então, essa harmonização na tua vida te traz qualidade de vida mental, emocional, espiritual e física. Uhum. Ótimo. Aqui. Uma pessoa até relatou, tá, Pedro? Ela disse que fez constelação já há mais tempo, né? Anos atrás, até foi em outra cidade, enfim. Mas ela disse que logo no início ela teve a impressão assim que parecia que tinha piorado, sabe quando mexe assim? E depois demorou algum tempinho, uns meses, acho que ela colocou aqui 2 a 3 meses para começar a fluir de uma maneira muito boa. Mas que ela se assustou. Acho que foi mais um relato que ela quis dizer assim, né? Que ela se assustou no início e para depois conseguir entender. Isso acontece de vez em quando? Sim, é comum, tá? Não é todas as constelações. Quando acontece uma questão de bagunçar, fiz a constelação e parece que bagunçou mais ainda a minha vida, não é que bagunçou, é que realmente começou a organizar. Então as coisas estavam tudo em desequilíbrio, o campo começou a colocar cada energia no seu lugar. Então, isso a pessoa pode entender como uma bagunça, como algo que está dando errado. Então, é apenas um alinhamento. Né? Então, não é que está dando errado, é que as coisas estão se organizando no seu devido lugar. É como dá para. Agora me veio a cabeça quando a gente vai bater a poeira de um tapete que a gente faz assim no sol, aquela poeirinha ainda fica até aquilo baixar de novo, fica pelo ar um pouquinho. Exato, é que começa a realmente mexer, é que nem uma garrafa assim de água. Se você a sujeira está aqui. Tu começa a mexer com a garrafa assim, a sujeira começa a mostrar em toda a garrafa. Mas depois ela começa assim a voltar para o lugar dela, no processo de limpeza. A constelação é isso. Exato. Foi enviada uma pergunta ali pela Mari, tá? Se é possível constelar uma possível formação de sociedade. Sim, porque daí na formação nós vamos verificar os conflitos, as qualidades, os defeitos que a outra pessoa tenha que possa trazer dificuldades ou trazer empoderamento para a sociedade. Então a gente coloco eu e coloco um possível sócio, por exemplo. Eu vou sentir a vibração desse sócio. Eu vou me colocar diante dele, diante da empresa, diante do negócio. Perceber se a formação da sociedade é boa ou se simplesmente ela se encaminha para um término passado um tempo. Eu recebi agora por WhatsApp, tá? Uma menina está assistindo ali, ela me mandou no privado aqui. Se tem como constelar, eu acho que veio a pergunta até em função dessa da formação de sociedade, um possível futuro relacionamento. Tem como constelar isso também? Tem como constelar. Porque dentro vamos dizer, de um futuro relacionamento, a pessoa coloca muitas vezes, não o rapaz, não a moça específica, a gente coloca a pessoa que vai aparecer, a pessoa que está para aparecer. E nós vamos harmonizar, compreender, entender se isso vai dar certo, se isso tem uma segurança, ou se a pessoa já está dentro de um relacionamento ou pensando em se relacionar com alguém, coloca no campo e sente a energia. Vê se é um relacionamento para ser algo afetivo, se é para ser algo daqui a pouco de trabalho, se é para ser apenas amizade. Então, tem como se verificar também. A próxima, então, se constelar pode me ajudar a achar a minha missão. Muitas pessoas estão num processo, né? Não sei se tu também tem visto isso nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade. Pedro, a questão assim, de várias pessoas, né? Tipo, também, então, né, financeiramente tranquilas, tudo mais, sabe, quando tá trabalhando em alguma questão disso, não, mas não é isso, sabe? Tentando achar essa missão, esse propósito. Eu tenho visto muito isso, assim, principalmente desde o início do ano. A questão de missão, de sucesso, de propósito, tem porque a gente vai olhar para a força paterna, a gente vai olhar para o pai,
A força para a missão, a força para o sucesso, para o trabalho, para tu encontrar aquilo que você quer, vem do pai. Se está faltando a força paterna, tu não está conseguindo encontrar. Mas quando se harmoniza essa força, você acha a tua missão. Então, a gente vai olhar para a questão paterna, a questão do pai, avô, bisavô, tataravô, buscando esse equilíbrio. Como pudesse abrir, então, até a questão de opções que a pessoa nunca imaginou, Exato. nunca reparou, né? Porque às vezes está ali do nosso lado, mas parece que a gente não consegue captar, né? É, e eu vou falar até um exemplo meu. Eu participei uns 2 meses lá em Florianópolis de uma imersão para homens, lá com o Paulo Pimon. Foram 40 homens que participaram. E foi feito um movimento para o meu sistema familiar, onde praticamente ali 25, 30 homens representaram o meu campo da minha família. Todos os homens paternos. Pai, avô, triavô, tataravô, pentavô, sexavô, e foi. E aí, esse movimento trouxe uma força, trouxe um empoderamento, que eu estou vendo as mudanças que estão acontecendo agora. Então, isso também de missão, de futuro, de trabalho, abrem-se campos novos. Então, olhando para o pai, olhando para esse sistema paterno, vai abrir possibilidades novas da pessoa encontrar a missão, o melhor trabalho, aquilo que é leve para ela. Eu já vi acontecer, agora eu me lembrei de um caso de uma menina até que constelou aqui contigo faz tempo já, que estava com esse sentimento, essa dúvida, e logo depois da constelação ela foi desligada, ela foi demitida da empresa. Aí no primeiro momento daquele susto, né? Puxa vida, constelei e fui demitido, o que, né, aconteceu, enfim, para depois conseguir entender, né, que era aquele tempo que estava precisando para conseguir colocar os projetos que tinham, né, em mente, já estava tudo prontinho. Sim. Só que, claro, né, como tinha a questão do trabalho, do horário, do cansaço, acabava nunca conseguindo, né, colocar, ia procrastinando aquela questão. Então, foi questão assim, constelou e realmente foi um dos casos que foi rápido, né, a questão dessa questão da empresa, da demissão e logo em seguida o entendimento. Então, eu acho muito bacana, assim, né? Depois do susto, dizer, não, agora eu entendi, né? E tá super, as coisas fluindo, assim, volta e meia, eu acompanho a página da empresa dela no Insta e tá, assim, tipo, bombando, né? Então, muito interessante, Legal. lembrei de comigo. E nada é para nossa punição, tudo é para nossa evolução. Então, aconteceu tal fato, fui demitido, apareceu tal questão familiar, a questão de relacionamento financeiro, nada é para te punir. É realmente para abrir novas possibilidades para você crescer e atingir o potencial que você tanto desejou. Legal. Uma questão, vou te colocar bem como foi escrito, assim, tá? Pode curar alguma doença? Questão de curar é um mérito, sim, vamos dizer. A cura, ela faz parte do sistema. A constelação vai auxiliar, sim, para que a cura se faça. Ela não vai curar de fato no momento que a pessoa constelar. Mas tendo entendimento e harmonizando, a cura ela começa a se acontecer naturalmente. Doenças repetitivas, a avó teve, a mãe tem, a filha tem. No momento que você equilibra e harmoniza, tu está evitando daqui a pouco que a neta, que a bisneta tenha. Então, cura para gerações futuras, mas se harmoniza na geração do presente. E é incrível, né, como quando a gente para pensar como coisas se repetem, né? Desde coisas assim, mais simples, mais questão de doenças, de atitudes, de coisas assim, como vai se repetindo, né? Como vai se repetindo. Muitas vezes, doenças que a gente carrega do nosso sistema, por amor, a gente acaba carregando isso. Inconscientemente, traumas herdados. Aquela pessoa que tem medo, que ela tem um trauma, eu tenho medo de água, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de ficar sozinho, mas não sei de onde que vem. É algo que está talvez lá na família, de alguma pessoa que foi excluída, de alguma pessoa que não foi reconhecida. Outra questão, Pedro, que se uma gestante pode constelar, que ela gostaria de constelar, só que ela está gestante, né? Está gestando e ela está em dúvida. Pode constelar, já pode constelar o próprio bebê também, que está na barriga, e pode participar também como representante. Então, eu já tenho uma moça que participa das constelações de grupo, que ela está grávida, e aí ela vem, ela participa, ela e o bebê também,
pode Uhum. participar e pode fazer. Só vai auxiliar cada vez mais. Uhum. Até é muito bom, na verdade, né? Eu sei que eu estava lendo esses dias um texto sobre isso e dizia dos benefícios para o bebê que já tá para nascer, né? Então, Exato. legal. Já traz essa inclusão dele para a família. Uhum. Outra dúvida que veio aqui no privado ali, Pedro, que eu anotei, ainda sobre a questão de relacionamento, né? Se tem como trazer, como posso colocar aqui, como se fosse mais pessoas, tipo opções, que ela colocou aqui, algumas opções. Ah, eu tô em dúvida, né? É uma pessoa que possivelmente já passou por alguns traumas, né, referente a questões de relacionamento, e tá em dúvida em relação a opções. Tem como constelar isso para ver, né, dar um direcionamento de melhor escolha, enfim. Tem como se colocar no campo as opções que a Uhum, pessoa tenha. Eu já fiz constelação onde, por exemplo, trouxe o marido e trouxe um relacionamento lá do passado, que ainda mexia com a pessoa, que ainda estava uhum, ali muito presente. Ou a gente coloca no campo um relacionamento futuro, ou a pessoa, eu estou conhecendo ali duas, três pessoas, eu não sei, eu tenho medo. Dá para constelar, dá para identificar qual que você vai ter mais familiaridade para poder uhum, ocorrer uma relação de equilíbrio e não de uhum. desgastes. Gente, olha que coisa boa, vamos constelar aí. Quem tá solteiro, tá chegando o dia dos namorados agora. Questão ainda tá, Pedro. Se tem como constelar uma questão de desavença no trabalho. Tá? Tipo, eu trabalho num lugar, aí tem uma pessoa que eu não me dou bem, né? Não me relaciono bem, ela colocou. Então, se tem como constelar esse tipo de relação, assim. Nunca é a pessoa, é o sentimento. Então, Uhum, esse sentimento ele acaba aflorando nessa pessoa. Então, tem algo que não foi observado no sistema familiar dessa pessoa que tem essa desavença, para que algo aflore com essa pessoa no trabalho. Então, a gente coloca assim essa pessoa que ela está tendo problema no trabalho, mas a gente vai investigar aonde que começou. Talvez foi uma pessoa que foi excluída na família dela, foi uma inclusão, um aborto, ou é um uhum, conflito que ela está com o pai, com a mãe, que daí aflora nessa questão do trabalho. Então, uhum. tem sim como verificar essa questão. Ótimo. Nossa, várias dúvidas, muita coisa interessante, assim, que muitas vezes a gente que não somos consteladores, a gente não tem nem ideia de realmente, assim, o quão imenso é, né, tudo isso. Relacionamento com sogra. Eu vou colocar como foi escrito aqui. Eu gosto, me dou bem, mas às vezes eu sinto que tem alguma coisa estranha. Tem relacionamento com sogra? Sim, olhando para a questão da sogra ou do sogro, tem que se sempre observar. Então, muitas vezes a sogra está casada com um filho, inconscientemente, e ela está Uhum, olhando a nora como concorrente, como alguém que está concorrendo com ela. Por uhum, isso que ocorre essa desavenças. E a mesma coisa o sogro, muitas vezes casado com a filha, e aí enxerga o genro como um concorrente, como alguém que vem ali uhum. conflitar. Então, são questões a serem sim analisadas para que ocorra esse equilíbrio. Então, questão Uhum, com sogra, com sogro, questão com o pai, questão com mãe, o que está atraindo essa pessoa a ter uma sogra, muitas vezes, com problemática? Como é que é a relação uhum, dessa pessoa com a mãe? Será que ela não está olhando para a mãe? Ela atrai, sim, uma sogra igual. uhum. Muito bom. Outra questão aqui, tá? Estou com um problema em referente à herança da família. Briga entre irmãos. É possível constelar? Eu entendi como se fosse mais para coisa assim se resolver, sabe? Sim, Quando travou assim. sim, tem como Uhum, observar. A gente vai incluir esses irmãos, os cunhados, as cunhadas, trazer esse equilíbrio. Porque enquanto tiver essa briga, tiver esses conflitos, realmente, inventário, as heranças não vão para frente. Porque precisa uhum, haver uma harmonização para que as coisas fluam. Então, uhum, brigas, desentendimentos só vai trazer obstáculos. Então, precisa ocorrer essa entrega, essa aceitação para que o sistema possa melhorar. uhum. Ó, pessoal, acho que temos ainda umas 3 perguntas aqui. Quem quiser ir mandando, pode ir enviando que o Pedro vai respondendo, tá? Referente a animais, tá? A menina, ela tinha um cachorrinho. Ele
partiu, então, né? E ela incluiu um novo cachorrinho na família. Tem como constelar essa questão, assim, é mais de sentimento mesmo que eu entendi aqui, né? Que ela tá sentindo culpa, como se ela quisesse ter substituído. Então, para como harmonizar isso? Quero aproveitar da boa tarde aí para a Ivanete, que colocou um boa tarde ali. Boa tarde, Ivanete. Para você que está ao vivo, já coloca seu boa tarde ali nos comentários também. Marque um amigo, marque uma amiga, mande aviãozinhos para que esse conteúdo possa se expandir. Quando ocorre a questão dos animais, os animais pertencem também. Eles fazem parte do grupo familiar. E ela tem que soltar, ela tem que realmente compreender que esse animalzinho ele cumpriu a missão dele, só que no momento que ela traz um outro, ela tem que incluir ele também no sistema familiar. Né? Entender que ele não é filho, ele é um animal de estimação, ela é a tutora, né? Ela não é a mãe. Então, também tem que ocorrer esse equilíbrio dentro do relacionamento com os animais. Ah, é o meu filho. Não, você é tutor dele, você é tutora desse animalzinho. Tá? A mãe dele é a mãe biológica. Por isso, muitas vezes o animalzinho ele fica doente porque ele puxa para ele algo do sistema familiar. Ele acaba trazendo uma doença, ele acaba partindo por amor. Os animais só têm amor para nos entregar. Então, é possível sim incluir os animais de estimação. No caso dessa pessoa, ela soltar esse animalzinho que foi, sim, soltar ele, deixar ele partir e incluir esse novo animalzinho. Outra dúvida aqui, Pedro, se tem como constelar bens, né? No caso, em termos de proteção, aqui ele colocou como se fosse automóveis. Bati neste ano já 3 vezes o meu automóvel e existe como constelar, como proteger a partir da constelação? Eu quero dar boa tarde também para a Mari, ali que nos colocou ali um boa tarde nos comentários. Tem, né? A questão de batidas, acidentes, patrimônio, a gente vai olhar para o sistema materno, a questão com a mãe, a questão da ancestralidade materna. Porque a mãe envolve prosperidade, bens materiais, envolve dinheiro. Então, o que está acontecendo ali que está tendo esse desequilíbrio com o sistema materno? Então, pode haver, sim, essa constelação. A última dúvida aqui, então o pessoal pode ir mandando. Depois também, se alguém lembrar de alguma coisa, né, pode mandar no privado, eu passo para o Pedro e respondendo depois também. Mas a questão de constelar uma empresa antes de abrir, tem como fazer isso também? Tem como ser constelado. Né? Não apenas uma empresa, um relacionamento, daqui a pouco que não começou, mas que você pretende dar o início. Uma cidade também que você pretende se mudar, que você pretende iniciar uma nova vida. Então, antes de você dar o passo, você constela. E percebe se está aberto, se tem coisas travando, ou se realmente as coisas estão fluindo. Então, antes do início, antes da mudança, você pode fazer essa constelação. Que bacana, né, gente? Saber que tudo isso a gente pode se beneficiar de todas essas questões, né? Até mesmo antes, né? De tomar alguma decisão também, né, constelar. Então, assim, as perguntas ali das caixinhas, o pessoal que enviou ali, finalizaram, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa ainda, o Pedro também, né, quiser falar alguma coisa que sentir para o pessoal que está acompanhando, a live vai ficar salva depois, tá? Antes de finalizar, eu vou tirar 2 mensagenzinhas aqui também. Então, agradecendo de novo todo mundo que participou, agradecendo ao Pedro. Gratidão a todos. Aproveitar também dar boa tarde para o Marco, que também comentou ali. Boa tarde. E fica a nossa gratidão. E se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, né, agora eu vou estar atendendo no dia 15, né, na quinta-feira, vou estar atendendo presencialmente ali em Nova Petrópolis, ali no Espaço Chantal, ali no Espaço da Mari. Então, entre em contato ali com a Mari, no direct, no WhatsApp. Né? Que aí você pode verificar o melhor horário que fique para você fazer a tua constelação. Além da constelação, eu vou estar atendendo com a mesa quântica estelar, vou estar atendendo com tarô, também com a ressonância magnética quântica, iridologia. Então, são várias ferramentas que podem, sim, te auxiliar. E daqui a pouco, bom, eu não sei se eu constelo, eu não sei se isso pode ser constelado, eu não sei se isso vai realmente me ajudar.
manda uma mensagem para a Mari, manda um direct para mim também, que a gente conversa, a gente vê qual que é o melhor caminho para poder te ajudar. E tudo envolve, sim, família. Tudo envolve pai, envolve mãe, aquilo que aconteceu na infância, aquilo que aconteceu lá com a nossa ancestralidade. A gente olha para trás e muitas vezes a gente não sabe o nome do nosso bisavô, tataravô, não sabe o que aconteceu. Mas olha o quantas coisas. E falando aqui nessa questão até dos abortos, né? Os abortos fazem parte. Se você sofreu algum aborto, se você sabe que houveram abortos da sua mãe, da sua avó, das pessoas da família, esses abortos estão trazendo, sim, questões a serem resolvidas. Muitas vezes depressão, ansiedade, problemas, porque eles foram excluídos. É necessário trazer essa inclusão. Então, olhe para a constelação porque ela é maravilhosa. Quem faz, faz novamente, indica, porque eu sei que ela traz um olhar para dentro. E quem sentir daqui a pouco de fazer o curso de formação de constelação familiar, conversa ali com a Mari também. Nós temos os projetos, temos as ideias, né, de realmente lançar em breve ali o curso de formação para quem quer se tornar constelador. Ah, mas eu não quero trabalhar para as pessoas, eu não quero constelar para as pessoas. Mas você vai fazer para você, para a tua vida, para a tua essência. Olhe para você. E isso vai trazer, sim, uma nova existência de alegria, de plenitude. Quero dar boa tarde também para a Deise, que colocou aí, para a Neide, o Marco, né? Então, todos aí realmente, né, que desejem realmente olhar para essa força, esse amor da constelação, nos chame aí no direct, manda uma mensagem para a Mari ali, que a gente vai conversando e tirando todas as suas dúvidas. A Neide mandou uma mensagem ali, depois eu vou te responder ali no privado, tá? Tá, Neide? Pode deixar que eu já deixei anotado aqui. Então, só ainda complementando o que o Pedro comentou, né, da questão dos abortos, a importância de ser, né, incluído na família, tem uma das terapias que eu trabalho, que é a terapia arco-íris, que é para mamães tentantes. E a influência, né, dessa questão, às vezes tem coisas que aconteceram na família, né, com vovó, com bisavô, bisavó, e a gente não sabe que são crianças que muitas vezes não chegaram a nascer, ou que nasceram e logo faleceram, e as pessoas não sabem. E como isso influencia até nesse caso, assim, de pessoas que não têm nenhum problema aparentemente físico, nada, e tentam engravidar, tentam e não conseguem. E aí, no momento que abre essa questão, que vai atrás e conhece a história da família, como se torna mais simples, assim. Então, é muito amplo, né? Deixa eu anotar aqui depois o telefone da Neide. E olhar realmente para essa questão. Muitas vezes, um aborto, ele acaba sendo inconsciente. A pessoa nem sabe que teve um aborto. Acabou, muitas vezes, atrasando a menstruação, atrasou, a mulher acha que atrasou e, de repente, foi sim, vem, mas foi um aborto que ocorreu. Então, na constelação, a gente consegue observar se ocorreu, se não houve. E, muitas vezes, um término de um relacionamento, ele se dá depois de um aborto. Muitas vezes, inconsciente. Então, por isso, sempre é necessário a inclusão. Incluir. E para quem realmente quer assistir a algo bem interessante, a série da Netflix, Uma Nova Mulher, assistam que vocês vão perceber o quanto que é profunda a constelação familiar. Essa série mostra a cada episódio a constelação agindo e mostra os personagens, mostra a vida diária, como que é o nosso dia a dia. Muito legal. Então, agradecendo, tá? Todo mundo que participou, todo mundo que vai assistir depois, agradecendo ao meu amigo terapeuta Pedro, tá? E quem tiver dúvidas, depois pode então mandar lá no privado, que eu vou encaminhando para o Pedro. Eu vou ler, eu decidi tirar 3 mensagens, tá? Eu vou ler a primeira, então, que é sobre lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Daqui a pouco, né? Uma mensagem, alguém que está no momento precisando dessa mensagem, tá? Segunda mensagem, seja feliz a cada instante da vida, mesmo diante dos desafios que se apresentam. Um novo tempo surgirá com o pedido para você continuar a sua caminhada de evolução. Né? Muito dizendo assim, às vezes a gente acaba, né, desanimando, pensando, puxa vida, vou desistir, aconteceu alguma coisa, né? Mas muito no sentido da gente
a partir disso, tomar mais força e ter mais fé para continuar no nosso caminho, na nossa essência. E a última, né, que é o amor é a cura para a sua dor. Então, espero que tenha servido para vocês, tá? Que tenham tirado dúvidas, tenha aberto. Então, quem tiver interesse, e nem o Pedro comentou, Pedro, dia 15, na quinta-feira que vem, vai estar constelando aqui em Nova Petrópolis, aqui no Espaço Chantal. Então, tem alguns horários ainda. Quem tiver interesse pode chamar para a gente agendar. Quem tiver dúvidas também pode enviar, tá? E gratidão a vocês. Uma boa tarde, um bom final de semana para todo mundo. Gratidão, gratidão a todos. E a gente se vê pessoalmente ali no dia 15, para quem vai constelar. E quem realmente tiver dúvidas, a gente se coloca à disposição. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau.